Primólioos maracana é uma das espécies que a gente chama de maracanã, também já foi chamado de ararinha. Pensando na vida natural desses animais, eles vão abrigar tanto matas mais úmidas, florestas, né, atlântica como a nossa aqui, mais para o centro do Brasil, centro-oeste cerrado eles estão, caatinga eles estão, e para você imaginar a cena, pode pensar numa palmeira que tenha frutos como coquinhos e lá vão estar os maracanãs, alguns inclusive são maracanãs do Buriti, né, espécies parentes dessa nossa, por esse hábito, eles gostam muito de frutos de palmeira. Ela tem a coloração verde escuro, tem a fronte vermelha e uma das características que inclusive a coloca, né, nesse nome Maracanã é a face nua. Num primeiro momento da história, isso até foi colocado junto com araras, que são os psitacídeos. Entre araras, papagaios, toda essa família, alguns têm a face coberta por plumas e alguns não, têm a face nua. Maracanã está junto com as araras nesse mesmo grupo. Mas eles têm o porte menor e têm uma vocalização absolutamente característica. Então, é isso que os torna um grupo fechado, um grupo unido entre eles, os maracanãs. Bom, a região onde hoje está o Maracanã era uma área alagadiça, de uma certa maneira ainda é, né? Quando chove muito, os alagamentos continuam a acontecer. E você tinha pântanos, diversos riachos, dentre eles o que batizou a região, e que ganhou esse nome por causa de uma ave, um psitacídeo, um primo do papagaio. Eu costumo dizer que é um bicho entre um periquito e um papagaio. Já tive com um deles em mãos, né? Ele fazia um som que lembra um barulho de chocalho, maraca, né? Aí Maracanã. E bicho bem gozador, né? Bem carioca. Acredito que seja nativo dali, porque eu tive em mãos, deu a volta aqui pelo meu corpo, foi aqui por trás, arrancou meu óculos e jogou no chão. Só faltou falar assim, sacaneei. Faltou pouco. As maracanãs, elas são aves da mesma família dos papagaios, das araras, então isso já no primeiro momento já lembra a gente de como elas são lindas, interessantes e inteligentes e sempre chamaram muito a atenção das pessoas pela cor, pelo som, inclusive o nome delas, o maracana, tem a ver com maraca, que, né, aquele instrumento que faz o ruído, então a palavra indígena, e tem a ver com a vocalização desses animais. Então fica muito claro que eles sempre chamaram muito a atenção historicamente. Quem ouve esses animais e quem os vê já não esquece. Já existia, na realidade, a ideia de se fazer um estádio gigantesco, porque basta você pegar os jornais da época, você vai perceber que todos os jogos entre grandes times, e às vezes até contra os pequenos, os estádios estavam muito cheios. E o grande estádio que nós tínhamos no Rio de Janeiro, que continua sendo um ótimo estádio, era São Januário, que cabia 30 mil pessoas. Mas a gente precisava de um estádio maior. Um estádio que pudesse abrigar verdadeiras multidões. E os primeiros proprietários daquelas terras foram os padres jesuítas, ainda no século XVI, que queriam plantar ali cana-de-açúcar, queriam fazer ali um engenho enorme, fundar a Capela de São Cristóvão, que ainda está lá, e que era beira-mar. Hoje pouca gente consegue imaginar isso. Eles tinham ali a casa dos jesuítas, ainda existe uma chácara dos jesuítas, que é o Hospital Frei Antônio, na rua São Cristóvão, 870, pertence à Irmandade da Candelária. E eles plantaram cana-de-açúcar ali até serem expulsos do Brasil por motivações políticas em 1759, final de 1759. As terras passaram à mão do governo, que não esquentou com elas, leiloou aquilo tudo,
Uma parte foi adquirida pelo negociante de escravos Elias Antônio Lopes, que daria origem à Quinta da Boa Vista, e outros lotes foram para mãos de terceiros. Um deles foi da família do Barão de Itamaraty, depois Conde de Itamaraty, passou a Condessa. Eles não fizeram nada naquelas terras. Até que no final do século XIX, o engenheiro Paulo de Fronten, famoso engenheiro aqui no Rio de Janeiro, famoso por ter dotado o Rio de Janeiro de água em apenas 6 dias, em março de 1889, ele era fascinado por cavalos e ele faz ali um prado popular, né, o Derby Club, do qual ele não poucas vezes assistia, como às vezes dava partida nos prados de corridas de cavalos. Era muito comum isso no final do século XIX. O Derby Club vai sobreviver até 1932, quando da morte de Paulo Fronten, ele se funde ao Jockey Club para formar o Jockey Club brasileiro, que vai afinal para a Gávea, onde está até os dias de hoje. A placa do Derby Club está lá, na sede da Gávea, o que confunde muita gente. O terreno ficou assim um tanto abandonado, caiu nas mãos do Exército, que ali usou como depósito de viaturas. Em 1938, o Brasil foi o terceiro lugar na colocação da Copa do Mundo, e o jornalista Gilberto Cardoso propôs a Jules Rimet que a próxima Copa do Mundo fosse no Brasil. Jules Rimet queria tirar a Copa do Mundo da Europa. O resultado da Copa de 38 não agradou muita gente, porque a Itália ganhou e disseram que foi garfado, né? E parece que a história confirma isso. E ele queria tirar dali, da órbita da Alemanha e Itália, que eram países que estavam se armando para destruir o mundo. E a ideia é que a Copa de 1942 fosse no Brasil. Chegou-se a fazer, inclusive, projetos para um estádio ali naquela região. Tem até um projeto do Oscar Niemeyer, muito interessante, de um estádio subterrâneo. Ele ficaria todo enterrado, só que com as infiltrações daquela época e com os alagamentos, ele ia virar um aquário. Hoje em dia é possível, mas naquela época, com a tecnologia dos anos 30, não seria possível. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, a ideia de uma Copa do Mundo foi torpedeada. Em 1946, a FIFA decidiu que a próxima Copa seria no Brasil e, claro, o presidente Dutra aceitou e passou-se a construção do Maracanã. E D. João procura preservar aquela área. Então, em 1813, ele faz uma série de leis proibindo os rios de serem desmatados, de terem as orlas desmatadas. Então, é a primeira preocupação de preservação da qualidade de vida, né? Para que a Quinta da Boa Vista sempre tivesse água. Muita gente estava mudando para aquela região por causa da família real brasileira. Então, se fazia necessário preservar esses mananciais preciosos. Então, em 1813, ele faz uma série de leis que proíbe o desmatamento em torno dos rios que banham a Quinta da Boa Vista, entre os quais o Maracanã. Duas principais ameaças a esses animais que fazem, então, um declínio das populações, infelizmente, na natureza. Uma delas é a degradação de ambiente, que ao desmatar, ao avançar com cidades e outros tipos de ocupação, o humano vai retirando o que esses animais chamam de casa, de recursos para se alimentar. Então essa é uma das principais ameaças. E a outra, que foi a primeira que eu comentei, o interesse direto pelos animais, a captura para tráfico, para que a venda ilegal, isso também os afeta bastante. Com relação à conservação desses animais, a categoria hoje, que a IUCN, que é a principal avaliadora que mantém esses animais, é quase ameaçado. Então está avaliado dessa forma, o que significa que, embora ainda haja um número de animais na natureza capaz de sustentar, de manter essa espécie, isso está em áreas
que estão sendo suprimidas em áreas de risco, então está quase num grau de ameaça. Está em atenção, é basicamente isso que significa, que não dá para relaxar, que tem que ficar atento para que esses animais continuem existindo. E em última instância, a gente vai vê-los também em áreas urbanas. Com essa espécie é mais difícil, mas em última instância, se eles ficarem realmente sem áreas de natureza suficientes, vamos começar a vê-los em ambientes urbanos, o que pode muitas vezes ser menos confortável, porque nós sabemos, eles transformam o ambiente ao redor deles. Então pode ser que algumas interações com os humanos também não sejam assim tão positivas. Daí a importância tão grande de manter áreas verdes. É simples assim. É mais difícil ver hoje em dia, justamente por esse empurrão que foi acontecendo desses animais para áreas mais bem conservadas. Toda a área que é urbanizada hoje, a floresta que existe, ela renasceu. Então é possível um reaparecimento, uma recolonização por esses animais, mas hoje vê-los nas capitais é mais difícil. Quando você vai mais ao interior, onde tem áreas mais bem conservadas, é melhor. Um dos maiores papéis, uma das maiores formas que você consegue perceber a ação dos animais, dispersão de sementes. Então, conforme esses animais se alimentam, eles levam as sementes de uma área para outra e eles também vão modificando a paisagem. Conforme eles fazem as suas casas, ninhos em ocos de árvores, transformam a paisagem, que viram ninhos para outros animais em outra estação. Então a natureza ela sempre vai ocupando os lugares, nada fica sem uso. Então, dispersão, manutenção da vegetação é uma das formas que a gente percebe o papel deles sobre o ambiente, além de serem impactados pelo ambiente. Então, as araras e papagaios em geral, na natureza, podem viver até uns 50 anos, em condições normais de oferta de recursos. Então, quando recebem cuidados, isso pode aumentar tranquilamente. Podem passar com a gente 60 anos, podem passar uma vida de gente junto com a gente. A rotina de um maracanã começa cedo. Logo que o sol desperta, eles despertam junto. Muito da natureza é assim, né? Então, nessa época aqui, que às 5 da manhã já está claro, eles também despertam e se colocam ativos para buscar o alimento. Então, em natureza, nós vamos ver voos de uma área para outra, da área dormitório para a área de alimentação, onde tem os frutos, o que eles precisam. E aqui, no nosso recinto, você vê a mesma dinâmica de certa forma. Eles despertam, eles começam a vocalizar, então todos eles já vão comunicando que o dia começou. Então eles se deslocam para os comedouros com seus grupos específicos, já seus companheiros de café da manhã. E nós vamos acompanhando essa atividade até as horas mais quentes do dia. A partir mais ou menos de umas 11 até umas 3 da tarde, as horas mais quentes do dia costumam ser de descanso, em geral. E quando o sol começa a dar uma trégua, então a partir de umas 3h30 ou 4 da tarde, em geral, ativa-se tudo de novo. Começa novamente a conversa, começa novamente a alimentação, uma nova rodada de alimentação, interação, de voos, e quando o sol dorme, eles dormem também. A partir então do pôr do sol, umas 6 da tarde, e aí leva algumas horas até todo mundo se acomodar e se calar. A gente tem, por exemplo, umas 6 da tarde, tá ficando escurinho já, não se vê movimento, mas se escutam as vozes. E quando surgiu a possibilidade da gente realizar uma Copa do Mundo, isso virou verdade. Houve uma ideia no princípio de se fazer em Jacarepaguá, porque era uma área muito rural naquela época. Mas não era um lugar que desse acesso a todas as pessoas. Então acabaram construindo aqui, mas a Copa do Mundo teve uma grande importância nisso.
talvez se não tivessem realizado a Copa do Mundo, acho que a gente ia construir um grande estádio, mas talvez não fosse naquele momento, talvez demorasse mais um pouco. E a partir do momento em que o Maracanã passa a existir, ele se torna o centro das atenções da grande população, né? Porque o futebol, é curioso você notar, e se você for olhar os jornais lá dos anos 10, 20, ele atinge as pessoas de uma maneira muito agressiva desde o começo. As pessoas ficam completamente alucinadas pelo futebol desde o começo. Lá na década de 10 começam a surgir clubes em cada esquina do Brasil. Isso vai num crescendo extraordinário. Quando o Maracanã foi realizado em 1950, o futebol era muito além de uma realidade. O futebol era quase uma identidade nacional. Mário Filho é considerado, eu acho que hoje talvez haja uma discussão sobre isso, mas o Mário Filho foi talvez o cronista mais importante do futebol brasileiro, porque Mário percebeu que o futebol ia muito além do campo. Esse é o grande barato da coisa. O futebol ia muito além do campo. Tudo que o futebol envolve, ainda hoje, talvez hoje até mais do que naquela época, né? O futebol também despertava o interesse de muita gente que não estava diretamente ligada a ele. E ele foi o primeiro a perceber isso e a escrever dessa forma, a tentar transformar o futebol num romance. E ele era apaixonado, evidentemente, apaixonado pelo futebol, e ele batalhou muito por essa causa, né, por essa construção. E a gente pode afirmar que ele foi o principal responsável pela construção do Maracanã. Tanto é que o Maracanã tem o nome dele. Não precisa dizer mais nada, né? Mesmo com a derrota na final de 50, o Maracanã continuou abarrotado de gente. Tanto é que nos 2 anos seguintes, 51 e 52, foram realizadas aquela Copa Rio, que deram o nome de Copa Rio. A gente poderia até dizer que aquilo era um campeonato mundial, que o Palmeiras ganhou em 51 e o Fluminense ganhou em 52. Se você for ver a quantidade de gente que era realizada no Rio e São Paulo, mas as finais eram sempre aqui, os jogos mais importantes eram realizados aqui. E aí você vai perceber a quantidade de público que esses 2 torneios alcançaram. Fica muito claro que o interesse pelo futebol não diminuiu com a perda da Copa de 50. Ela causa uma grande frustração num primeiro momento. Ela tem muita história, verdadeira e falsa, até os dias de hoje. Flávio Rodrigues Costa, foi o homem que dirigiu a seleção brasileira na final da Copa de 50, que é para as pessoas saibam. E o Flávio me disse uma vez, eu nunca li isso em lugar nenhum, mas ele me falou, que ele chamava a atenção dos jogadores que faziam parte desse grupo, já morreram todos. Ele dizia o seguinte: nós somos um país do terceiro mundo, estamos realizando um evento espetacular que vai ser falado no mundo inteiro, mal ou bem, embora as comunicações não fossem as de hoje. É um campeonato mundial e a gente vai receber delegações estrangeiras, inclusive da Europa, e a gente precisa mostrar que nós temos educação, que nós somos civilizados. Então nós não podemos ganhar esse campeonato no grito, na pancada. Nós precisamos ganhar esse campeonato de forma legal. O Brasil tinha um grande time, chegou à final, né? E viveu aquela grande zebra. E essa é uma outra discussão. O Uruguai tinha um grande time, mas eu não posso deixar de dizer que foi uma zebra dadas as circunstâncias, tá? Então, essa derrota aqui dentro do Maracanã, ela vai ficar marcada para sempre. São 2 jogos de história da Copa do Mundo que sempre vão fazer parte do lado negativo do Brasil na disputa da Copa do Mundo. Essa final de 50, evidentemente, que para mim vem em primeiro lugar, e o 7-1, que é muito recente, eu não preciso falar sobre. Essas rivalidades, essas grandes rivalidades que existem, eu vou me deter apenas no Campeonato Carioca, no Rio de Janeiro, para não ir muito longe. Essas rivalidades, elas cresceram muito, sem dúvida alguma, com o Maracanã, embora elas já existissem desde os tempos do remo. Desde o final do século XIX, quando as competições de remo ganham uma importância muito grande, começam também as rivalidades. E o futebol
vai tornar isso algo gigantesco e o Maracanã vai tornar isso algo imenso e infinito. Tá? Se não fosse o Maracanã, nós teríamos rivalidades, mas talvez não fosse no nível que existe hoje, que eu acho que às vezes até passa do nível suportável, eu acho que às vezes fica muito desagradável. E então você vai começar a perceber que todo grande jogo entre Flamengo e Fluminense, Flamengo e Vasco, o Flamengo e Botafogo, o Fluminense e Botafogo, o Fluminense e Vasco, todos os grandes clássicos do Rio vão reunir multidões no Maracanã. E eu acredito que hoje a gente tem aí uma relação dos jogos vamos dizer assim, dos 10 jogos com o maior número de público do Maracanã, né? Ela existe. Mas eu não sei se ela é real e definitiva, porque eu já vi o Flamengo e Vasco dos anos 50 que no Maracanã parecia que não tinha lugar para uma mosca voar. Acho que não tinha um lugar para uma mosca ficar. Mas eu acho que, se vocês me desculpem se eu me emocionar com isso, eu tenho muita saudade do meu tempo de garoto, de o ritual de vir para o Maracanã, tá? Esse ritual de chegar aqui, saber que já está no Maracanã ou muito próximo dele, né? Aquele conforto interno, cheguei, já estou próximo, agora ninguém me pega mais. Aí, dependendo de como você vem, não importa o transporte, você está próximo. Aí você vai tomar a sua cervejinha ali na área do Maracanã, no todo o entorno do Maracanã, não importa onde seja, cada um tem o seu. E você vai esperar ansiosamente o momento em que você vai entrar aqui, que você vai começar a se envolver naquela batalha. Eu tenho muita saudade disso. Eu achava que o Maracanã era meu. Porque quando eu entrava aqui, eu sabia tudo do Maracanã. Eu sabia sair da geral para ir para a arquibancada. Pouca gente sabe disso. Eu sabia, tá? O lugar como fazia. Muitas vezes eu pagava a geral e subia para a arquibancada. Pouca gente sabe disso. Eu conheci isso aqui de cabeça para baixo. Eu conheci isso aqui de cabeça para baixo. Hoje não conheço mais, mas conhecia. Então, quando eu entrava aqui, era minha casa. Às vezes mais do que a minha casa. Porque quando eu era garoto, ainda tinha meu pai e minha mãe. Aqui não tinha. O Maracanã, acho que num dado momento da minha vida, ele foi a minha primeira casa, não foi a segunda, não. Isso teve uma participação tão grande na minha vida, sabe? Que é muito emocionante isso, sabe? Eu me lembro que... havia um jogo, o milésimo, o jogo de despedida do Pelé. E esse talvez seja um dos jogos mais emocionantes que eu assisti no Maracanã. Porque... Cara, eu acho que quem viu o Pelé jogando vai ver mais. Quem não viu, não pode ter noção do que era. Pô, o Pelé vai jogar. Só que naquele dia, ele vai jogar pela última vez na seleção. E daqui pra frente, como é que vai ser? O que será de nós? Né? O que será de mim? Né? O que será da minha vida? Daqui pra frente. Tudo isso parece um exagero, mas se você se colocar dentro desse contexto, você vai ver que não é. Aí eu vim para o Maracanã, cheguei aqui e nunca me esqueci daquele 150 mil pessoas gritando fica, 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 fica. Nunca me esqueci disso. Ele dando a volta no campo, né? As pessoas gritando. Isso é inesquecível. E historicamente, inclusive um dos maiores ornitólogos que já estudou as aves do Brasil, ele relaciona o nome do estádio ao rio que corta a cidade. Então você vê exatamente a relação com o ambiente natural bem conservado. Um rio onde existia grande quantidade desses animais. O rio é batizado com o nome dos animais e o estádio com o nome do rio. E assim é que a fauna local, que as condições da natureza vão se deixando marcadas na história do lugar e por muitas gerações e para sempre, né?